Olá, queridos irmãos. Hoje nós iremos prosseguir com mais um vídeo dessa série de vídeos da espiritualidade Anauim. Então sejam muito bem-vindos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje vai ser que não seja por amor a obra Lumen. Aquilo que nós vamos partilhar aqui vem de uma grande iluminação a partir daquilo que nós escutamos do nosso querido arcebispo Dom Gregório Paixão em um dos encontros do FAMEC, do Fórum Arquidiocesano, dos movimentos eclesiais aqui da nossa Arquidiocese de Fortaleza. Portanto, foi uma fala que Dom Gregório fez para várias expressões eclesiais aqui da nossa Arquidiocese, onde ele nos fazia refletir sobre como nós perdemos tantas e tantas oportunidades de nos alegrar, de celebrarmos as alegrias dos outros, as alegrias do vizinho, São tantas alegrias que os nossos irmãos têm, que eles recebem, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de nos alegrar com eles, de celebrar com eles uma série de vitórias, de conquistas, de alegrias do dia a dia. Ele falava sobre isso, e foram palavras que inflamaram o nosso coração e nos faz refletir sobre a verdadeira comunhão, sobre a verdadeira fraternidade e, sobretudo, sobre o verdadeiro amor a Deus e o verdadeiro amor aos irmãos. Aquele amor que é gratuito, aquele amor que é totalmente desinteressado, aquele amor que não nos associa e não nos exige nenhum tipo de recompensa, mas é de fato aquele amor genuíno, na mais sua pura essência e identidade do amor, que é Deus, que é o amor de Deus. Queremos deixar claro aqui que esse vídeo e todas essas formações da espiritualidade Anauim, assim como a outra série passada da espiritualidade Filhos da Luz, Guardiões do Carisma, são formações para os membros da obra Lumen, para os membros da nossa comunidade. Nós não temos a pretensão, nem a presunção de formar outros carismas, outras comunidades. Portanto, essas formações, elas são para os membros da comunidade. Para facilitar, nós postamos aqui no canal do YouTube da Obra Lumen. Portanto, é um canal aberto. E claro, se qualquer pessoa quiser assistir, se sinta muito à vontade. Mas gostaríamos apenas de lembrar que a intenção do nosso coração, por exemplo, quando você escutar alguma correção, alguma exortação, não é de forma alguma para com absolutamente nenhuma outra comunidade, grupo, expressão eclesial, mas é para com os nossos membros, é para com a nossa comunidade, para conosco mesmo, Então vamos lá. Que não seja por amor a obra Lumen, porque precisa ser por amor a Deus e aos filhos de Deus. Não podemos esquecer a centralidade do Evangelho, do cristianismo, que está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui se resume todas as leis e todos os profetas. Aqui está a essência de tudo. E nós não podemos perder de vista isso nunca. Deus ama a pessoa, Deus ama os seus filhos. As estruturas, elas estão a serviço das pessoas, elas estão a serviço dos seus filhos. Então, por exemplo, quando a comunidade ela faz um discernimento sobre um serviço, sobre um apostolado, nunca a comunidade faz esse discernimento a partir daquilo que a comunidade está precisando. Sempre precisa ser o contrário. O que é o melhor para aquela pessoa? O que vai ser melhor para ela? Estar em qual missão? Estar em qual apostolado? Estar em qual ministério? Estar em qual serviço? Porque, por consequência, primeiramente, o que é melhor para ela. Por consequência, o que é melhor para ela será o melhor para a comunidade. Não é o inverso. Aonde está precisando mais? Aquela pessoa ela seria mais feliz ali.
aquela pessoa ela iria se encontrar mais ali. Mas como agora está precisando mais dela aqui, nós iremos trazê-la para cá. Não. Na obra Lumen, né? E aí, claro, precisamos sempre respeitar os outros movimentos, como é feito o processo de discernimento, mas para esta vocação, para este carisma, o discernimento é feito desta forma. O que é o melhor para esta pessoa? O nosso carisma, ele nos inspira assim, ele nos move assim, ele nos ilumina exatamente dessa forma. Então, ou seja, as pessoas antes das estruturas. Não é que as estruturas não sejam importantes, mas cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Não podemos inverter os papéis. Depois vem uma coisa muito importante, que é o risco de associarmos o nosso nome, ao nome da nossa comunidade. Associarmos o nosso nome ao nome do nosso ministério, ao nome do nosso projeto, do nosso grupo, da nossa missão. E isso pode ser algo muito sutil. Vamos dar exemplos, são exemplos polêmicos, são exemplos inclusive difíceis, de alguém absorver e até mesmo de alguém reconhecer. Mas, por exemplo, no futebol, muitas vezes eu torço para um time, e aí aquele time que dentro do esporte existe uma rivalidade, eu começo a torcer contra aquele time, até mesmo quando não é contra o meu time. E às vezes eu fico nervoso, torcendo contra o outro time. Aquilo passa a me incomodar absurdamente, tanto quanto como se fosse um jogo do meu time. Olha, aqui você pode perceber claramente um desequilíbrio. E aí você pode dizer, não, é por amor ao meu time. Não faz sentido. Não pode ser por amor ao seu time que você torce contra outro time. Me desculpe. Porque já é comprovado que esses times locais, que existe uma certa rivalidade esportiva, quando o outro time cresce, sobe de série, avança, a tendência é que esse time vai buscar ao mesmo lugar, vai buscar o mesmo patamar. Isso já é comprovado em todos os estados do Brasil. Portanto, se de fato fosse por um amor sincero ao meu time, eu iria desejar que esse time, que existe uma rivalidade esportiva, ele crescesse mais, porque naturalmente o meu time ia crescer mais. Mas por que então que eu quero que ele sempre desça, que ele perca, que ele esteja o máximo possível abaixo do meu time? Possivelmente porque eu associo o meu nome ao meu time. Então eu massageio o meu ego e eu me sinto bem estando acima do outro. Então eu posso, é claro, existem brincadeiras saudáveis, existem brincadeiras que são muito naturais e saudáveis, mas quando você percebe, e se você tiver um mínimo de consciência, você pode perceber quando começa a perder um pouco aquilo que é uma brincadeira saudável e se torna, às vezes, até mesmo uma apreensão, um medo. Você começa a acompanhar e você precisa saber quando o outro time joga, como você acompanha o seu, porque você precisa torcer contra. Olha, tem algo muito errado aí. Muito errado aí. Ou na política, por exemplo, outro tema bem polêmico, Quando você apoia ali um candidato, um partido, e aquele que você é contra ganha, e você começa a torcer para dar tudo errado, para que aumente a violência, para que mais pessoas morram, para que mais pessoas passem necessidade. Então, veja, então não era por amor às pessoas que você desejava aquele outro político, aquele outro partido. Talvez, possivelmente, você estava associando as suas ideias, as suas ideologias. E você precisa sempre que as suas ideias prevaleçam, porque sempre você precisa ser o certo e estar certo. E os outros sempre são os ignorantes. Mas, claro, você pode ter as suas ideias. Claro, e você pode acreditar que essas ideias sejam mais interessantes. Mas quando você começa a torcer para que o mal aconteça, para que pessoas passem fome, para que pessoas sofram, para que pessoas sejam assassinadas, e isso te dá prazer, é claro que não era por amor às pessoas. É claro que não era por amor à humanidade.
Então aqui a gente vê uma inversão de valores, aonde nós temos dificuldade de enxergar porque nós estamos cegos. A mesma coisa acontece no serviço a Deus. Nós estamos numa linha muito tênue e é difícil, muitas vezes, de reconhecer isso. Quando, por exemplo, nós escutamos São Francisco de Assis, no livro Irmão de Assis, dizer que nós associamos o nosso nome à obra de Deus, porque nós queremos usar Deus como um trampolim. Nós queremos usar Deus como um trampolim. Na realidade, nós não queremos servir a Deus, mas nós queremos nos servir de Deus. Queremos algum tipo de recompensa, que as pessoas elogiem a nossa pregação, a nossa composição, a nossa música, porque, portanto, nós queremos que tenham muitas visualizações, tenha aplausos, que as pessoas agradeçam, né, que as ovelhas, que as pessoas que nós evangelizamos através das artes, elogiem ali o roteiro, elogiem a atuação, que as pessoas elogiem a organização, a administração, digam que você tem sido um bom instrumento de Deus, mas que você tem sido um bom. Então tudo isso vai massageando o seu ego. É uma linha muito tênue. Como nós podemos descobrir aquilo que estava obscuro? Talvez essa vaidade ela vai se revelar um pouco mais na frente, quando, por exemplo, não houver mais os aplausos. Quando, por exemplo, aquelas mãos que te aplaudiam começam a te jogar pedras. Então aí já não vale mais servir a Deus. Porque o serviço a Deus, ele só é interessante quando nós temos recompensas. Quando nós nos sentimos agradados. Sim, é agradável servir. Eu me sinto bem aqui. Eu me sinto bem com estas pessoas. Elas me compreendem, elas me amam, elas concordam comigo, elas me escutam. Mas quando elas passam a não me compreender mais, a não me escutar mais, quando as minhas sugestões elas já não são mais aderidas, quando a minha forma de pensar ela já não prevalece mais, então eu começo a me cansar, eu começo a me desanimar. Veja, então aqui, me desculpe, eu posso perceber que na realidade, havia uma vaidade no meu serviço. Não era por um amor sincero, não era por um amor totalmente gratuito, não era por um amor totalmente genuíno na sua essência de um amor de Deus. Né? Eclesiastes 1. Tudo é vaidade, a vaidade das vaidades, massagear o meu ego. Então, o Evangelho nos diz, aqueles que colocam a sua confiança em Deus, que estão totalmente em Deus, nas mãos de Deus, eles não se cansarão, eles não se fatigarão. Né? Muitos ficarão pelo caminho, mas os que amam não se cansarão. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se nós amamos da forma que Deus ama, nós nunca vamos nos cansar, nós nunca vamos desanimar. Não é o pecado dos outros, não são os escândalos dos outros, não são porque os outros não fazem o que eu quero, não são porque os outros não me convidam mais para liderar, não me convidam mais para pregar, não me convidam mais para os serviços, não me convidam mais para aqueles retiros. Não é por isso que eu vou desanimar, porque o meu coração não espera nenhum tipo de recompensa, porque o meu coração não espera aplausos, reconhecimentos e absolutamente nada disso. Veja, o nosso coração tem sede de Deus, sede de Deus. E São João Paulo II já dizia, pecado é quando nós procuramos Deus aonde não existe Deus. Então, quando nós esperamos qualquer tipo de recompensa, é porque o nosso coração tem sede de Cristo. E muitas vezes nós fazemos um certo barulho, é como o tambor, né? Ele é tão grande, ele faz um barulho tão grande, mas ele é tão vazio. Normalmente, aquilo que se faz muito barulho é aquilo que se é muito vazio. Porque, na verdade, quer chamar a atenção. Porque, na verdade, tem sede de Deus. E pensa que vai saciar a sua sede com essas mediocridades. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Porque
Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, de nada valeria. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, quer dizer que eu posso ofertar toda a minha vida, eu posso entregar a minha vida ao martírio e ainda não ser por amor a Deus? Olha, existe uma homilia de Santo Antônio, muito conhecida, quando ele diz que ele procurou o martírio, né? Ele entrou naquele navio buscando o martírio, porque no fundo, ele desejava, dizia Santo Antônio, ver o nome dele nas placas como mártir da igreja. Ele sentia prazer em imaginar que o nome dele ficaria para a história. Então aquele navio não chega na África, o sonho de Santo Antônio de se tornar um mártir não acontece e ele vai parar em Assis, onde ele conhece São Francisco de Assis. Aquele homem se torna franciscano, já era um sacerdote, e diz que descobriu a santidade de uma outra forma inusitada, né? Diferente daquilo que te movia antes, pela presunção e pelo orgulho. Palavras de Santo Antônio de Pádua. Sim, meus irmãos, então é possível que nós estejamos a serviço de Deus, mas na realidade ainda precisamos purificar muito isso. Porque ainda pode ter um pouco de nós nesse serviço. Pode ser uma parte para Deus e uma parte para nós. Precisa ser 100% para Deus. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Quando nós convidamos jovens, pessoas para os nossos grupos de oração, é porque nós associamos o nosso nome ao nosso grupo. Então o nosso grupo precisa ter mais pessoas, porque isso massageia o meu ego, o meu grupo é grande. O meu ministério precisa ter mais pessoas. O meu ministério precisa divulgar, porque ele precisa ser mais famoso, mais conhecido, porque eu faço parte desse ministério. O meu projeto, né, a minha missão precisa ter mais coisas. Então a Obra Lumen precisa ter mais casas. A Obra Lumen precisa ter mais missões. Sim, nós precisamos estar em outros lugares. Sim, nós precisamos abrir mais grupos. Mas por que nós precisamos? Por que nós precisamos? Por um amor totalmente purificado por Deus e pelos irmãos, porque se tiver 1% de apego, de amor à Obra Lumen, porque você faz parte da Obra Lumen, então, meu irmão, você está estragando a pureza desse amor que existe dentro de você. E que se for purificado, meu Deus, quanta fecundidade vai haver na sua forma de amar. Quanta fecundidade vai haver na sua evangelização. Talvez o que está esterilizando a sua evangelização é isso. Talvez o que está matando a sua evangelização é isso. Talvez o que está impedindo que os frutos da sua evangelização se multipliquem. Você se pergunta tanto. Por que as coisas não acontecem como você esperava? Por que os frutos não são como você esperava? E aí eu te pergunto, o que pode estar esterilizando o amor que existe dentro do seu coração e que deseja explodir para fora? Mas o amor de Deus, com toda a sua pureza, com toda a sua plenitude, com todo o seu cuidado, com toda a sua beleza do amor de Deus. Um dia perguntaram para São Maximiliano Kolbe: Maximiliano, quando nós poderemos dizer que a nossa ordem encontrou o verdadeiro progresso? Quantas revistas da Imaculada, né, nós precisaremos imprimir, né, teremos ali de venda da revista? Quantas casas a nossa congregação precisará ter para que nós possamos dizer: sim, verdadeiramente agora somos grandes, verdadeiramente agora encontramos o progresso? Então São Maximiliano respondeu: será exatamente o inverso, irmão. Quando a nossa gráfica não imprimir mais nenhuma revista da Imaculada, quando nós não tivermos mais nenhum leitor, quando todas as casas forem fechadas, quando nós não tivermos mais nenhuma casa, e mesmo assim, eu e você perseverarmos aqui, com fidelidade, aí sim nós poderemos dizer que encontramos o verdadeiro progresso. Porque o verdadeiro progresso, ele é interior,
e não exterior. Não está na quantidade de casas, não está na quantidade de grupos, de pessoas, se os eventos são grandes, se muitos nos enxergam, se muitos nos aplaudem, se muitos nos reconhecem. Na quantidade de missões, nada disso. Muito pelo contrário. Está em, se nós não tivermos absolutamente nada disso, e mesmo assim, com fidelidade, continuarmos a nossa missão com alegria, com fé e com despojamento. O verdadeiro progresso, ele é interior. É exatamente isso que a espiritualidade Anauim faz em nós. E aí nós não podemos estar apegados às estruturas, mas simplesmente em amar a Deus e aos irmãos. É claro que eu não estou aqui dizendo que nós não devemos mais ter parresia em amar a Deus e aos irmãos. Sim, porque Jesus abandonado sofre, grita e espera por uma resposta. Sim, ele está jogado nas ruas. Sim, ele está abandonado nas favelas e nas comunidades. E ele pergunta, o Cristo ressuscitado pergunta, quem ele vai enviar? Quem irá por mim? Sim, ele deseja invadir as bocas de fumo, as praças, as cracolândias, as favelas, as comunidades carentes, os orfanatos, os asilos, os lugares de mais treva e de mais escuridão. Sim, ele deseja invadir as escolas, as faculdades, os ambientes de trabalho, os condomínios. Sim, ele deseja evangelizar e salvar as vidas e amar. Portanto, nós não estamos pregando aqui sobre a omissão. O Papa Francisco diz que prefere uma igreja ferida porque arriscou abrir a casa, ferida porque arriscou abrir o grupo, abrir a missão, abrir o centro social, salvar aquelas crianças que estão na iminência de se perder, salvar aqueles irmãos que estão na iminência da morte, salvar aqueles jovens que estão na iminência do suicídio. Sim, nós precisamos com pressa, com muita pressa, evangelizar, amar, ofertar a nossa vida, consumir a nossa vida por amor a Cristo e à humanidade. Portanto, não estamos aqui falando de omissão, não estamos aqui falando de um orgulho que nos impede de nos expor. Não podemos evangelizar. Não podemos fazer a evangelização ser feliz. As pessoas podem não nos compreender, nós podemos ser julgados. E é tão interessante quando nós não somos julgados, quando nós não somos incompreendidos. É tão maravilhoso quando as pessoas apenas nos elogiam e elogiam a comunidade. Não, isso não é um amor sincero. Nós precisamos amar de verdade e não a nós mesmos. Quando nós temos medo de não sermos compreendidos, é porque mais uma vez nós não estamos amando a humanidade, estamos amando a nós mesmos. É aquilo que nós chamamos nas casas de acolhimento de amor exigente. Quando nós, por exemplo, quando o irmão ele sai das casas, o irmão acolhido, ele precisa esperar 3 meses para voltar. Por quê? Para que ele não entre num círculo vicioso. Mas ele vai ficar chateado porque nós não acolhemos ele logo quando ele quis. Mas nós não estamos preocupados se ele vai ficar chateado. Nós estamos preocupados com a salvação dele, com o bem dele, com a decisão firme que ele precisa fazer pelo céu. Então nós não estamos preocupados se ele vai se chatear conosco. Nós estamos preocupados se nós estamos fazendo o bem para ele. É como uma criança. Um pai e uma mãe quando castigam um filho. É porque ele vai ficar preocupado se aquela criança vai ficar chateada com ele? Não, porque um pai ama de verdade aquele filho, ele quer o bem daquele filho. Mas quando nós sempre queremos agradar, sempre queremos ser aprovados, sempre estamos preocupados se seremos aprovados ou não, é porque na realidade, mais uma vez, nós estamos nos servindo dos outros. Somos como aqueles pastores mercenários que queremos tirar alguma vantagem, queremos tirar algum proveito. Precisamos ter muito cuidado com isso. É por isso que quando nós evangelizamos a sociedade, por exemplo, para o Ser Feliz, de forma alguma nós podemos olhar para eles simplesmente como um meio para que
aos 100% aconteça. De forma alguma. Sempre nós precisamos amar primeiro as pessoas. Primeiro aquela pessoa. Ela precisa conhecer o Emanuel. Ela precisa tocar na experiência de Jesus abandonado. Os frutos virão, né? O ser feliz virá. Ótimo, Deus seja louvado. Mas o nosso foco precisa ser aquele coração. Se nós não evangelizamos assim, nós percebemos como muitas vezes está infértil. As pessoas não respondem. Talvez porque você não a está amando com toda a profundidade. Ela não sente que é por amor a ela, mas que talvez você está preocupado apenas com o lumen, está preocupado apenas com os 100%. Então, isso não alcança o coração daquela pessoa. Mas quando você, com sinceridade, está preocupado com ela, esse amor alcança o coração dela. Mesmo que você não perceba, porque o essencial é invisível aos nossos olhos. Mas os frutos vão sendo gerados e um dia você vai conhecer todos eles. Um outro cuidado que nós precisamos ter é com a autopromoção da comunidade. Nós não devemos fazer autopromoção. O Lumen é isso. O Lumen pensa assim. O Lumen faz assim. Não, nada é o Lumen. Tudo é o Emanuel. Cristo, Jesus abandonado, Jesus crucificado, Deus conosco. A referencialidade não está no fundador. A referencialidade não está em grandes lideranças. A referencialidade está no Emanuel. É o coração do Emanuel que nós devemos imitar. Não devemos imitar fundador. Sim, fundador, o Emanuel. Sim, Cristo. Como é o coração do Emanuel? Quais são os sentimentos que existem no coração do Emanuel? Quais são os pensamentos do Emanuel? Tende em vós os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Aquele que Filipenses 2 diz que não se prendeu à sua condição divina e se fez homem para uma morte de cruz. Sim, o Emanuel, Deus conosco, o Verbo encarnado, o crucificado, o abandonado. É nesse coração transpassado que nós devemos nos envolver, que nós devemos beber, que nós devemos ser fecundados, iluminados e impulsionados. Portanto, não permitamos que nós sejamos feitos como referências, referencialidades, onde nós estamos ali em evidência, não. Sejamos como João Batista, que sempre quer diminuir, para que Cristo possa crescer. E mais uma vez, isso não significa omissão, significa anunciar a Cristo, referenciar a Cristo. Toda honra e toda glória está em Cristo. Não é a obra Lumen, é Cristo, é o Emanuel. Não somos nós, é Ele. Ele quem idealizou, Ele quem pensou, Ele quem fundou, é Ele quem realiza, é Ele quem age. Não são ideias humanas, não são méritos humanos, não são pessoas que, de forma alguma, Cristo e apenas Cristo. Somos todos miseráveis, que Deus escolheu por pura misericórdia, exatamente por tão miseráveis somos nós que Deus nos escolheu. Não foi absolutamente por mérito nenhum, muito pelo contrário. Foi pela miséria do nosso coração que a misericórdia de Deus nos encontrou. Não podemos também perder o sentido de igreja. Somos uma parte pequenina da igreja, tão pequenina, quase insignificante, quando nós olhamos para a diversidade dos carismas, as expressões eclesiais, cada um com o seu serviço e com o seu apostolado, e nenhum é maior do que o outro, nenhum é mais importante do que o outro. Como é maravilhoso nós podermos servir outros carismas, servir outras expressões eclesiais, para que eles cresçam mais do que nós. Não é isso que a ladainha da humildade diz? Que o outro cresça mais do que eu, que o outro seja mais amado do que eu, que o outro seja mais reconhecido do que eu. Então, se existe sinceridade na nossa forma de rezar esta oração, nós desejamos sinceramente que as outras comunidades, que os outros carismas e que as outras expressões eclesiais cresçam mais do que nós. Se não, me desculpe, é hipocrisia. Você está sendo hipócrita rezando essa oração. É muito bonito falar, mas nós precisamos viver. Sim, todos nós, membros da Obra Lumen, precisamos gastar
tempo com os outros carismas, com as outras expressões que estão ali nas nossas paróquias, abrir espaço para que eles venham servir nos centros sociais. Os centros sociais não são nossos, é da paróquia, é da igreja. O que o pároco quer? O que ele deseja? Os outros grupos precisam se sentir em casa. Nas nossas casas de acolhimento, precisamos abrir as portas, porque não são nossas, é da igreja, é da paróquia, é do povo de Deus. Isso sempre precisa ficar muito claro. É por isso que nós sempre reforçamos para os irmãos, que não somos nós que acolhemos, é a igreja que acolhe. Quando a obra Lumen acolhe, é o ECC que acolhe, é o Terço dos Homens, é o apostolado da oração, são as novas comunidades, são os movimentos, são os institutos, todos, porque cada um está realizando a sua missão. E nunca nós podemos cair numa terrível tentação de achar que nós conhecemos mais o Evangelho do que alguém. E pior ainda, que nós vivemos mais o Evangelho do que alguém. Porque nós é que estamos nas favelas. Porque nós é que estamos na Cracolândia. E o Evangelho é isso, e o cristianismo é isso, e somos nós quem sabemos, e eles não sabem ainda. Então, quem sabe um dia eles vão aprender conosco. Meus irmãos, se tiver 0,00000 infinitamente 1% no nosso coração de um sentimento como esse, expurgue esse sentimento demoníaco do seu coração. Porque ele destrói, ele apaga, ele esteriliza toda a caridade que você realiza. Você pode ser um missionário da comunidade de vida que mora numa favela, que mora numa casa com os irmãos, totalmente despojado, totalmente desprendido, totalmente desapegado, apaixonado pelos pobres. Mas se você acha que vive o Evangelho mais do que alguém, me desculpe, não valeu de nada o seu amor aos pobres e à humanidade. Então nós precisamos crescer e aprender muito com isso. E às vezes esse sentimento pode começar dentro da comunidade. Se o seu ministério é mais ligado aos pobres, se existem pessoas cuidando da administração, do financeiro, do escritório, pessoas cuidando dos grupos de oração, dos eventos, dos retiros, da publicidade, dos meios de comunicação, da intercessão. Então você que está mais na ponta, acha que vive mais o carisma, você acha, mas você pode estar achando muito errado. Porque só Deus conhece o coração de cada um. O tanto que ele se deixa ser encontrado pelo Emmanuel. O tanto que ele tem o Emmanuel na centralidade da sua vida. Só Deus pode saber disso e você não é Deus. Precisamos sempre servir para o outro. Servir para o outro. O formador da Casa Pontifícia, o novo formador da Casa Pontifícia, o Frei Roberto Pasolini, ele disse que nós, se compararmos o reino de Deus com um jogo de futebol, nós precisamos nos preocupar em ser aquele não que faz mais gols, mas aquele que dá mais passes, que serve a bola para os outros, que faz todo o trabalho. Pode ser aquele que dribla o time inteiro, dribla o goleiro e serve para que o outro faça o gol. É exatamente isso, meus irmãos. Nós precisamos potencializar os dons dos outros. Então, é como no Ministério de Música. A nossa briga não é para que o nosso microfone tenha a voz mais alta. A nossa preocupação não é se a nossa voz está saindo bem, mas é que o microfone do outro seja mais alto. Que a voz do outro chame mais a atenção. É exatamente isso. O reino de Deus é isso. Você sempre quer servir ao outro, aos outros grupos, aos outros movimentos, aos outros ministérios, aos outros irmãos. Isso é o cristianismo, isso é o reino de Deus, isso é maravilhoso. E aqui nós encontramos então, ali o que Dom Gregório falou ao FAMEC, quando ele dizia que nós precisamos ficar mais felizes com as conquistas dos outros, com as vitórias dos outros. Ele até deu um exemplo simples, ele disse assim: olha, talvez naquele mês não chegou uma geladeira nova na sua casa, mas chegou uma geladeira nova na casa do vizinho. Sim, nós podemos nos alegrar.
nós podemos celebrar, nós podemos festejar, porque aquela comunidade recebeu uma grande doação, porque aquela comunidade foi aprovada pela igreja, porque aquela comunidade está se difundindo pelo mundo, porque aquela comunidade tem muitas vocações, porque aquela comunidade ela tem despertado muitas vidas. Então nós precisamos nos alegrar mais até do que se fosse a nossa. E isso é o cristianismo. Isso é a ladainha da humildade, que se você reza, é isso que você precisa sentir no seu coração. Que os outros grupos do Lumen, que não são o seu, que sejam melhores e maiores. Os outros ministérios, os outros ministros, os outros apostolados. Isso é o Evangelho. Isso é o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é o amor gratuito. Isso é o amor de Deus. Não é que existam outros amores. Ou é amor de Deus ou não é. Ou é gratuito e incondicional ou não é. Sem nenhum tipo de compensação. Nenhum tipo de compensação. Ou seja, não é aquele amor que mais tarde eu cansei. Porque quem ama não cansa. Não é aquele amor que mais tarde eu desanimei. Ah, não estou gostando. Não é assim que eu gosto. Isso não é o Evangelho. Isso não é o amor exigente. Isso é um amor a si mesmo. Infelizes aqueles que não entendem e não experimentam tudo isso. E felizes aqueles que entendem e que experimentam tudo isso. Por isso que não seja por amor à obra Lumen, que seja por um amor sincero a Deus e aos irmãos. Não que você não possa amar a obra Lumen, sim, você pode amar, mas você precisa amar mais as outras comunidades. Não é que você não possa amar a sua missão, o seu grupo, o seu ministério, sim, você pode, mas você precisa amar mais o vizinho, como nos disse Dom Gregório Paixão. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.